Evangelho de Marcos, capítulo 6. Leremos dos versículos 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo Jesus partido dali, foi para sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilharam, dizendo: De onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Pai, a tua palavra foi lida, e pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, que o Senhor tire qualquer distração, e que o teu nome seja louvado e exaltado, Pai. Amém. É o que oramos, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Irmãos, existe uma história sobre um grande equilibrista, talvez os irmãos já podem ter ouvido essa história, e esse grande equilibrista, ele iria passar de um prédio, de uma torre para outro prédio, e ali havia uma grande multidão que estava assistindo aquele equilibrista, e de fato ele passa ali naquele cabo de aço, ele equilibrando, ele passa de uma torre para outra, e assim a plateia aplaude e fica em êxtase por tamanha façanha desse equilibrista. E então ele vira para a plateia e diz assim: olha, eu vou aumentar o nível de dificuldade, agora eu vou pegar aqui um carrinho de mão e vou retornar para outra torre segurando esse carrinho de mão. E então esse equilibrista pega o carrinho de mão e sai, e ele chega na outra torre, e então a plateia fica ainda mais extasiada, mais em euforia, e aquele equilibrista então diz o seguinte: vocês acreditam que eu possa carregar uma pessoa e levar a outro lado? E as pessoas: sim, sim, sim. E então ele diz: já que vocês acreditam que eu posso levar, quem de vocês se candidatam para ser levada para o outro lado? E então há um grande silêncio na plateia. Irmãos, muitas vezes nós somos como essa plateia. Nós falamos que cremos em alguma coisa, que acreditamos, mas talvez na hora H nós não nos comprometemos com aquilo que nós dizemos. Nesse texto nós vamos ver que Jesus estava chegando à sua terra, Nazaré, e as pessoas se maravilhavam dos ensinos de Jesus. Mas chegou certo momento, as pessoas pararam de olhar o que Jesus estava dizendo e passaram a olhar para o pregador, pararam de ouvir as palavras, mas olharam para quem estava anunciando as boas novas, quem estava ensinando. E ali eles são tomados de uma incredulidade. Eles falam: mas Jesus? Como que esse carpinteiro está falando com tal autoridade e propriedade? E então a incredulidade toma o coração daquele povo que conhecia Jesus, e a palavra de Deus diz que Jesus não faz ali a não ser poucos milagres, poucas curas, por conta da incredulidade do coração daquele povo. Mas, irmãos, é interessante que antes nós precisamos entender esse contexto. Jesus já havia feito muitos milagres. Se a gente for olhar aqui os versículos anteriores no capítulo 5, é um contraste com esse texto que nós acabamos de ler. No capítulo 5, Jesus, ele havia acabado de ressuscitar a filha de Jairo,
Quando Jairo chama Jesus para ir curar a sua filha, que ela ainda estava viva naquele momento, uma mulher que há 12 anos ela sofria de hemorragia, ela pensa, se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu posso ser curado. E então a multidão já seguia Jesus, comprimindo-o. Jesus estava sendo espremido ali, e aquela mulher toca nas vestes de Jesus, e o texto nos diz que sai poder de Jesus, e aquela mulher é curada. Jesus pergunta para os seus discípulos, quem que me tocou? Os discípulos, mas mestre, um monte de pessoas têm te tocado, mas Jesus viu que tinha saído o poder dele, ele indaga e aquela mulher se identifica. Nessas passagens, nós vemos que Jesus vai dizer para Jairo, crê somente. E quando Jesus chega lá, a filha de Jairo já havia morrido, mas então Jesus ressuscita a filha de Jairo. Capítulo 5, nós vemos o povo tendo fé em Cristo Jesus. Jesus sendo exaltado. Mas agora nesse texto que acabamos de ler, nós vemos a incredulidade do povo. E Jesus sendo rejeitado. Quando nós olhamos de uma maneira mais focada no capítulo 5, nós vamos ver que Jesus foi tocado por uma mulher que estava com hemorragia, e naquele tempo a lei, uma mulher que estava com hemorragia, ela era impura, e se ela tocasse alguma pessoa, essa pessoa se tornava impura. E também naquele tempo, se alguém tocasse um cadáver, essa pessoa se tornaria uma pessoa impura. E Jesus tocou na filha de Jairo, que estava morta naquele momento, e ela ressuscitou. E aqui nós vemos que Jesus está mostrando, está rompendo com a lei, e está dizendo que a fé é a verdadeira marca de um relacionamento com o Senhor. Não agora mais cerimônias, não mais ritos, mas agora a fé em mim, Cristo Jesus, é a marca de um verdadeiro relacionamento. Irmãos, nessa noite nós precisamos nos atentar e tomar cuidado para não rejeitarmos a Jesus. Vemos o seu povo, o povo de Nazaré, rejeitando a Jesus, o Mestre, o Filho de Deus. E isso traz consequências para aquele povo. Da mesma maneira, nós temos tido a oportunidade de ouvir as boas novas, ouvir sobre Jesus. E nós precisamos nos comprometermos com aquilo que nós estamos ouvindo, com aquilo que nós professamos crer. Porque nem sempre familiaridade quer dizer intimidade. Então nós vemos aqui duas advertências, nós podemos ver sobre quando rejeitamos a Jesus. E a primeira advertência vai estar aí nos versículos de 1 a 3, quando nós percebemos que familiaridade não necessariamente quer dizer intimidade. Versículo 1 vai dizer que Jesus partiu para a sua terra. Jesus nasceu em Belém, mas foi em Nazaré que Jesus passou a maior parte de sua vida. Em Nazaré é que as pessoas viram Jesus crescer, Jesus brincar, Jesus virar adolescente, jovem, Jesus aprendeu a profissão, carpinteiro. Eles tinham o maior privilégio que talvez uma cidade nunca teve. Porque eles tiveram o próprio Filho de Deus vivendo com eles na maior parte de sua vida. Olha como que Nazaré era uma cidade privilegiada. Então eles conheciam quem era Jesus. Mas o versículo vai continuar dizendo que, junto com os seus discípulos, acompanharam a Cristo. Isso nos leva a entender que Jesus não estava ali simplesmente para visitar a sua família ou seus amigos. Mas Jesus estava ali com foco evangelístico, de anunciar as boas novas do Evangelho. E se nós nos lembrarmos em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, Jesus vai dizer que ele veio o quê? Arrependei-vos, a mensagem de Jesus, arrependei-vos e crede no Evangelho. E Jesus passa a ensinar, falar sobre si, e é o que ele ia fazer na sua cidade, em Nazaré. Ele não foi ali simplesmente para visitar os seus familiares, mas ele foi ali para falar das boas novas, que era ele mesmo.
E o versículo 2 vai dizer que, chegando o sábado, Jesus passa a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo a Jesus, eles se maravilhavam. Eles se maravilhavam de ouvir o ensino de Jesus, a ponto deles se fazerem essas perguntas: da onde vêm estas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E aqui, quando a gente pega o texto paralelo, que é Lucas capítulo 4, vamos saber qual texto que Jesus havia aberto ali na sinagoga. E foi o texto de Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2. E Jesus disse o seguinte, que está lá em Isaías. Ele abriu o papiro, e leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo qual me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, na sequência, Jesus enrola o pergaminho, devolve a quem de direito, e ele diz o seguinte: hoje se cumpriu a escritura que acabáveis de ouvir. Hoje se cumpriu, eu sou o cumprimento das escrituras. E então aquelas pessoas, daquela euforia de se maravilharem com a mensagem de Jesus, passam a questionar Jesus. Versículo 3: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui suas irmãs? E se escandalizavam de Jesus. Familiaridade nem sempre quer dizer intimidade. Aquelas pessoas sabiam quem era Jesus, se maravilhavam, e de fato, porque Jesus é o próprio Deus, Ele é o Verbo encarnado. Jesus ensinava com autoridade que nenhum pregador nunca mais vai ter, porque Ele é o próprio Filho de Deus. Só que naquele momento as pessoas passam a olhar para Jesus, porque conhecem a Jesus e questionam: ah, se eu ouvisse isso de algum fariseu, possivelmente eu ia acreditar. Mas Jesus, aqui, eles vão falar assim: ó, filho de Maria. E naquele tempo era comum você falar que era filho do seu pai, então o comum seria dizer filho de José. Alguns dizem que pode ser porque José já talvez estaria morto, mas de fato aqui não tem uma palavra de amor, irmãos. Aqui eles não estão com carinho, aqui falta empatia por Jesus. Aqui é uma fala pejorativa. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Irmãos, precisamos tomar cuidado, porque de igual maneira nós muitas vezes temos familiaridade com o Evangelho. O Brasil é um país em que nós somos considerados cristãos. Se você chegar ali na rua e chegar para qualquer pessoa, você sabe quem é Jesus, ela pode até dizer assim: olha, eu não acredito, mas dizem que Ele é o Filho de Deus. Mas eles têm uma referência de quem é Jesus. O país é familiarizado com Jesus. As pessoas, mesmo aquelas que não professam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, por termos essa familiaridade, quando as pessoas se casam, elas vão aonde? Na igreja, elas procuram a igreja para se casarem. Pessoas que não vão à igreja, quando seus filhos nascem, eles procuram a igreja para batizar os seus filhos. Nós somos um país onde nós temos essa familiaridade com o Evangelho. Quantos de nós temos ouvido sermões, temos ouvido pregações, temos vindo à igreja, estamos familiarizados. Mas nós precisamos crer em Cristo Jesus com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Não basta nós ouvirmos o Evangelho e falar: legal, é legal o que Jesus fez. Mas precisamos crer em Cristo Jesus.
Familiaridade não quer dizer intimidade. Nós precisamos de fato e de verdade entregarmos a nossa vida ao Senhor. E nós vamos ver que o próprio povo judeu, que era o povo de Deus, eles se recusaram muitas vezes a Jesus. O povo judeu, eles foram o povo que receberam a lei, saíram de lá os sacerdotes, os profetas, os reis, e Jesus vai confrontar eles e vai advertir em Mateus 22, 29, vai dizer: ó, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Vocês é meu povo e vocês não têm visto que eu sou a promessa, o Messias prometido, o servo sofredor, sou eu. Eu já disse, hoje se cumpriu as Escrituras. O povo de Nazaré, povo de Jesus, quando Jesus foi batizado, e também o livro de Marcos nos relata, lá no capítulo 1, versículo 11, o próprio Deus Todo-Poderoso disse a Jesus e disse a todos que estavam ali presenciando: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Cafarnaum, aonde Jesus tinha feito aquele tanto de milagres que as pessoas estavam apertando a Jesus, ficava em torno de 32, 40 quilômetros de Nazaré. E pelos relatos anteriores nós podemos dizer com certeza que as pessoas de Nazaré sabiam dos milagres que Jesus fazia. Sabia que Jesus tinha poder para curar, que Jesus tinha poder para expulsar demônios, que Jesus tinha poder para fazer o maior milagre que alguém pode receber, que é tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne. Mas eles se rejeitaram a Jesus. Irmãos, precisamos estar alertas. Não basta a nós sermos familiarizados com o Evangelho. Não basta a nós virmos todos os domingos na igreja. Mas nós precisamos crer em Cristo Jesus de todo o coração. Precisamos nos comprometer com aquilo que professamos. Lembra do equilibrista? Nós professamos Jesus: Senhor, o Senhor é o Salvador da minha vida, mas nós temos vivido conforme nós professamos? Hoje com os adolescentes nós vimos ali os 3 Cs para ser salvo. 3C: crer, confessar e comprometer-se. Nós precisamos crer em Jesus, confessar Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas e confessarmos os nossos pecados, que nós somos pecadores e carecemos de Jesus. Mas precisamos também, no 3º C, nos comprometermos com aquilo que nós professamos. E todas as áreas da nossa vida serão impactadas. O jeito que nós convivemos com a nossa família, o jeito que nós trabalhamos, o jeito que nos relacionamos com os nossos amigos. Muitas vezes ficamos admirados com coisas que não são foco. Nos admiramos com a eloquência de um pregador. Nos admiramos com as luzes. Mas precisamos nos admirar com Cristo Jesus, meus irmãos. Não basta nos maravilharmos como Nazaré, como o povo de Nazaré se maravilhou, mas precisamos crer. Precisamos crer no carpinteiro, Cristo Jesus. O carpinteiro, que lá em João capítulo 14, versículo 1 e 12, disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Louvado seja Deus por Cristo Jesus, que já está preparando a moradia para mim e para você. Mas irmãos, nós vemos aqui uma segunda advertência sobre o perigo de rejeitarmos a Jesus. Familiaridade nem sempre quer dizer intimidade, mas também a rejeição a Jesus traz consequências sérias. Nós vamos ver isso dos versículos 4 a 6. Jesus aqui cita um ditado que possivelmente era conhecido naquela época.
Não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes na sua casa. Jesus ali, ele é impedido de fazer milagres pela incredulidade do povo. O texto diz assim, versículo 5, não pode fazer ali nenhum milagre. Mas Jesus fez, porque ele curou enfermos ali. Jesus curou enfermos. Mas ali mostra que Jesus ele teria poder para continuar fazendo milagres, porque ele é o próprio Deus. Acaso a coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Não. Se Jesus quisesse, ele curava toda Nazaré, todos os enfermos. Jesus poderia ter feito maravilhas ali, mas por conta da incredulidade deles terem rejeitado a Jesus, Jesus decide não fazer muitos milagres ali. Eles perderam, irmãos, o privilégio de serem ensinados pelo próprio Senhor, pelo Verbo que se fez carne. Eles perderam a oportunidade de ver maravilhas ali, irmãos, porque rejeitaram a Jesus. Mas também nós vemos que a rejeição a Jesus gerou uma admiração no nosso mestre, mas uma admiração para o lado ruim. Olha o versículo 6, admirou-se da incredulidade deles. Irmãos, aqui nós vemos consequências sérias quando rejeitamos a Cristo, e isso gera aquela incredulidade no nosso coração. Eles foram privados de obras maravilhosas em sua vida. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, o autor diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quantas vezes talvez nós temos perdido a oportunidade de ver maravilhas do Senhor na nossa vida porque nós não temos tido fé? Precisamos crer de todo o nosso coração. Jesus ele tem poder para fazer todas as coisas. Jesus ele é aquele que acalmou a tempestade. E os seus discípulos ficaram assustados. Quem é esse que até o mar, até a natureza obedece? Jesus é aquele que, diante de uma multidão, num lugar que não tinha o que comer, ele fala para os discípulos: vamos procurar alguma coisa aí. Ele faz multiplicação de pães e peixes e alimenta multidões. Jesus é aquele que, no poder da sua palavra, pessoas eram curadas. Pessoas, ao tocarem as vestes de Jesus, eram curadas. Mas o que Jesus disse para aquela mulher? Quando ela é curada, a tua fé te salvou. Porque ela cria de todo o coração: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei salva, eu serei curada. Jairo crê somente. E quando Jairo chega na sua casa, sua filha estava morta. Jesus então fala: deixa eu aqui que nós... E Jesus vai e ressuscita a filha de Jairo. Precisamos crer, irmãos. Muitas vezes nós confiamos apenas nas nossas mãos e sofremos por isso, em vez de deixar nas mãos do nosso Senhor. Eu li um livro que eu recomendo a todos, que chama Heróis da Fé. Vai contar homens na história, no decorrer da história, que foram provados na sua fé. E um deles é George Miller. Ele foi um pastor, mas ele teve orfanato na Inglaterra, e lá tinha centenas de crianças. Já aconteceu, há relatos no livro de ele ir dormir sem ter o que dar para aquelas crianças.
Mas conta no livro que George Miller, ele orava ao Senhor e descansava no Senhor. Fé é isso, irmãos, é nós orarmos e descansar no Senhor, dormir tranquilo. Talvez se fosse eu lá, eu não ia dormir, né? Senhor, e agora como é que eu faço? Amanhã, com essas crianças que eu tenho que alimentar. Sem dinheiro, como que eu vou fazer? George Miller orava, descansava, no outro dia o Senhor tinha mandado pessoas lá para suprir a necessidade daquelas crianças. E tem vários outros relatos, irmãos. Precisamos ter fé em Cristo Jesus. Mas também nós vemos que a rejeição a Jesus gerou uma admiração, mas uma admiração no sentido ruim. Tamanha era a incredulidade do povo em desagradar a Jesus, que vai dizer aqui que Jesus admirou-se, e aqui essa palavra admirou-se é um verbo taumazo no grego. Esse verbo, irmãos, taumazo, ele é usado nos evangelhos 33 vezes. Porém, com referência direta a Jesus, aparece apenas 3 vezes em 2 episódios. Vejam só. Relativos a admirar, esse verbo ele tem o sentido de admirar, ficar maravilhado. Ele se refere a apenas 2 eventos a Jesus. Um é esse, e os irmãos sabem qual que é o outro? É lá em Mateus capítulo 8, versículos 5 a 13, no servo do centurião. Digo, o criado do centurião, na cura do criado do centurião. Naquele episódio, Jesus se admirou. Mas sabe do que Jesus admirou, irmãos? Que um homem que era gentil, ele não era do povo de Israel, ele que teria todas as razões para não acreditar em Cristo Jesus, diz o relato lá em Mateus 8, que ele implorou a Jesus para que curasse o seu criado, e então ele diz para Jesus: o meu criado está paralítico, eu peço que você cure. E Jesus diz assim: ó, eu irei curá-lo. Sabe o que o centurião fala para Jesus, irmãos? Ele diz o seguinte: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas com uma palavra, apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, eu tenho soldados às minhas ordens, e quando eu digo para um vai, ele vai, e quando eu digo a outro soldado vem, ele vem, e se eu digo para o meu servo faz isso, ele faz. E então Jesus fica admirado com a fé do centurião, e ele vai dizer: não vi tamanha fé em Israel. Irmãos, como que nós queremos ser conhecidos? Sermos admirados por Cristo Jesus, porque nós temos oportunidades de ouvir sobre Ele, aquele que veio, pagou o preço pelos nossos pecados, e nós temos vida nele. Mas mesmo nós sabendo, a gente sabendo disso, nós não cremos de todo o coração, e gerar uma admiração pelo lado ruim, porque como que rejeita Jesus? Ou nós queremos ser conhecidos como servo, como centurião, que disse apenas com a palavra: Jesus, o senhor não precisa de ir lá não, porque eu não sou digno do senhor entrar na minha casa, mas manda com a palavra. E diz que naquele mesmo momento o seu servo, o seu criado, foi curado. A rejeição a Jesus traz consequências, irmãos. Nós deixamos de ver maravilhas por rejeitar a Cristo, e isso também gera uma admiração, mas pode ser do lado bom ou para o lado ruim. Nazaré não recebeu-lhe maravilhas, irmãos, porque eles rejeitaram a Cristo Jesus. Faltou fé, seu coração foi tomado por incredulidade. Mas precisamos lembrar mais uma vez do texto
de Hebreus, sem fé, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E precisamos, a semelhança do centurião, irmãos, sermos admirados por Jesus, mas por tamanha fé, por colocarmos as causas diante do Senhor e descansar nele, sabendo que Ele pode todas as coisas. Concluo a mensagem de hoje, irmãos, perguntando como que nós vamos sair daqui hoje. Crendo no Senhor Jesus, o nosso Salvador, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com todo o nosso compromisso, nos comprometendo porque olha o equilibrista lá. As pessoas falavam: eu acredito que você pode passar com a pessoa. Então vamos lá, gente, já que vocês acreditam, venha um aqui. Ninguém foi. Nós falamos: eu creio em Cristo Jesus. Precisamos falar: eu vou, porque eu sei que Cristo Jesus, Ele tem poder para salvar vidas. Ele tem poder para transformar um coração de pedra em coração de carne. Porque Cristo Jesus disse que nós, ao buscarmos o reino dele em primeiro lugar, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E eu então não preciso preocupar com as coisas desse mundo. Familiaridade nem sempre quer dizer intimidade, irmãos. Que de fato nós creiamos como aquele centurião, que nós tenhamos tamanha fé em Cristo Jesus, que Jesus irá admirar da nossa fé. Porque quando nós colocamos nas mãos do Senhor, Ele tem poder para fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos e imaginamos. Que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor.